começando mais uma mentoria MED 60 dias, onde eu vou te mostrar o caminho exato para você conseguir passar em medicina. Então, vou tentar conversar hoje com 3 pessoas mais ou menos, né? Vamos ver o que elas acharam aí das aulas da jornada Você na Medicina, quais são as dúvidas. Vou tentar aqui mostrar uma visão diferente, vou tentar aqui analisar, né? Uma mentoria, né? Então, vou dar a minha visão na sua rotina de estudo, tá? Esse é o objetivo da mentoria. Através do meu conhecimento, eu mostrar para você o que você precisa mudar, beleza? Vamos ver aqui, para a gente já dar início aqui à nossa mentoria. Vamos ver aqui. Tá, vamos chamar o... E aí, pessoal, comenta aí o que vocês acharam das primeiras aulas aí da jornada. E aí, Léo? Tá me Tudo ouvindo? bem? Tudo bem. Como é que você tá? Ótimo. E você, como é que tá? Tô bem. Me conta da onde que você fala, Wanderson. Isso aí. Ouviu? Paraupebas, Pará. Eu não escutei. Tá, do Parauapebas, Pará. Pará. Acho Isso. que o fone falhou. Tá, mas eu não entendi. É Pará ou Paraná? Pará, estado do Pará. Beleza, estado do Pará. Beleza. Isso. Isso aí. E me conta aí, Wanderson, o que tu achou das primeiras aulas da jornada Você na Medicina? Achei muito bom. A primeira aula já deu ali uma prévia do que ia vir, né? E Uhum, essa de hoje foi bem interessante. Bem, me explicou muita coisa sobre o estudo, né? Eu pude comparar com o que eu fazia e pude ver que era totalmente ao contrário do que eu fazia para tentar passar em medicina. Comecei a tentar, desde 2016 que eu presto o Enem, no caso para medicina, estou tentando. Só que, cara, eu nunca uhum, consegui. Eu fiz muito tempo de cursinho presencial, fiz 3 anos de cursinho presencial, e comprava cursinho online, mas, uhum, assim, nunca consegui passar em medicina. Eu passava em direito no primeiro ano que eu fiz, minha nota dava para direito, dava para passar em vários cursos, mas não dava para medicina. Aí eu também falei, não, eu vou para o segundo ano. Aí fui pro sim, eu vou conseguir, que eu passei, minha nota deu para direito, então eu vou mais um ano que vou passar. E fui, mas uhum. infelizmente também no segundo ano veio a notícia que eu também não consegui passar. E aí o terceiro ano já fui na força do ódio. E o nível Aí só que emocional? aí acabei que eu tive que trabalhar para poder, né, ficar lá. Porque no primeiro dia, ano de cursinho, eu trabalhava, eu larguei o serviço para fazer cursinho. Quanto por mês o Então, com cursinho? dinheiro da Quanto que minha. era por mês esse cursinho? Bom, esse cursinho, como eu sou do interior do Pará, já vi que você falou que na sua cidade a média é R$ 3.000, né? Só que aqui Uhum. é R$ 500 que eu pagava por Tá, mês, e mais 500 por mês, tá, vamos fazer aqui isso. 12, 5 mil, 6 mil por ano, multiplicado por 3, igual a R$ 18.000. Pô, dá para Fora o comprar um material, carro, que né? era 1.500. Mais mil e Fora o quinhentos material, que era 1.500. tá, Aí mil e tinha quinhentos alimentação, tinha transporte, tudo isso, porque o cursinho que eu fazia era longe da minha casa. Vamos Eu botar tenho o que quê? pagar. Foi uns 25 mil a 30 mil que tu gastou nesses 3 anos? Com material, Foi comida e por coisa? aí. Foi. Pô, dá para comprar um carro, Por aí. hein, Wanders? Dava mesmo. E aí eu fiquei desmotivado. Aí foi no meu terceiro ano eu consegui. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer outra coisa, porque a idade chegando, né, já com 30 anos na cara, não podia continuar Uhum. tentando. Aí eu falei assim, não, eu vou tentar fazer direito. E só eu vou tentar mudar para ver se eu experimentar uma nova coisa para ver se eu gostava da área. E aí Uhum. eu fiz ainda quase 2 anos de direito na Federal, até que te mandei mensagem que eu tinha trancado o curso.
te mandei no Instagram. Falei, Aham. não, aí eu tranquei, porque cada aula daquela era uma tristeza a mais. Quando você não faz o que você não quer, é triste, ó. E é um curso muito difícil, é um curso, claro, para quem gosta é muito bom, para quem tem essa vontade e vocação, é bem bacana. Meus professores eram excelentes professores, mas assim, não era ele, o problema era eu, porque eu estava no lugar errado. Aí então não adianta você ter aula com os melhores do mundo, sendo que você não tá na vibe. E, Wanderson, Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses 3 anos de cursinho, como que foi o teu nível emocional? Tu chegou a entrar no ciclo vicioso? Tu se sentiu culpado? Você se sentiu incapaz? Porque teve várias pessoas que nesse meio caminho passaram em medicina. E você não. Como que foi essa tua interpretação disso? Como que tu interpretou isso? sim, é porque a gente acaba se achando burro, né? Se comparando com outras pessoas. Caso que, ele teve o mesmo conteúdo que eu, a mesma aula. Final do ano passou e por que eu não passei? Entendeu? Aí você acaba se comparando e isso vai afetando cada ano, isso vai te afetando mais, porque vai juntando essa pressão do cursinho, a pressão que você faz, a pressão familiar, vai ter que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. E assim, você acaba naquele ciclo lá de vicioso. Você estuda o conteúdo, faz exercícios, e mesmo assim, parece que não sei, quando passa um tempo você esquece, que é igual aquela que você explicou, que é a curva do esquecimento, né? E eu tinha também, eu não praticava também muito provas, muitas provas, assim, eu fazia os simulados mais o cursinho. Então, geralmente, o Quantos cursinho, ele dava um simulados? simulado, Quantos a simulados esse gente cursinho? fazia, era trimestral, se eu não me engano, simulados. Eles não eram nem mensais, não eram simulados, era Quatro? trimestral, Então, cada então trimestre. vamos Isso, analisar essa informação que é bem interessante. Então, vamos botar aí trimestral, 4 simulados no ano. isso. Foi, Sabe quanto que o meu aluno faz? Quanto que tu acha que faço meus alunos ideia. fazem? Mas tenta dar um Acho que um chute por aí. semana. Um por semana. E em média, para passar em medicina, quantos simulados eles fazem? Em média, assim. Ou, no caso, durante o ano ou semanal? Você está perguntando? Para passar em medicina, em média, assim, quantos números de simulados eles precisam para conseguir passar? Eu acredito que seja aí uns 30. Hoje eu sei que deve ser bem mais, né? Uns 30, 40 simulados. Isso aí, ó, de 20 a 30 simulados o cara faz. E aí o Inclusive, eu cara. já. Pode falar, Pode pode falar. falar. Pode falar. Fica à Não, vontade. inclusive, eu já estava. Meu simuladinho aqui de matemática, eu levei para o emprego, pro trampo hoje. Nas horas vagas eu já vou respondendo aqui já. Imprimir, tô fazendo. Até o dia do Enem eu quero fazer o máximo que eu conseguir. Isso aí. Porque para eu melhorar aqui na reta final, melhorar. Perfeito. Então, ó, de 20 a 30 simulados. Então, o cara faz de 20 a 30 Enems em casa, simulando todas as características da prova. E tu vê, esse cursinho que tu gastou, de 25 a 30 mil reais, né, uma média, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, que tu gastou durante 3 anos. Você fez 4 simulados. Quando você abandonou o cursinho e você começou direito, você achou que a culpa era sua ou a culpa era do método? Eu achei que a culpa era minha mesmo. Eu achei que a culpa era minha, porque eu não tinha noção que existia assim um método mais otimizado, né, de estudo. Então eu achei isso. E, e fora que outras vezes também, tipo assim, sem poder, né? Que tipo assim, eu paguei esse cursinho mesmo assim para poder pagar. Que a minha mãe é aposentada, ganha um salário, eu não posso nem pedir, eu nem pedi para ela nada, né? Não posso nem hoje não tenho coragem de pedir nada para ela. Foi tudo Uhum. eu fazendo bico, fazendo alguma coisa, trabalhando em outros horários para poder eu conseguir pagar o cursinho. Uhum. E uma tia minha que me ajudou bastante também, que ela me apoiou bastante, me apoia Ela ainda foi o teu hoje. investidor hoje. A tua mãe e a tua Foi tia foram as pessoas que investiram em você. isso. Aí, E quando tu virar médico, o que que tu vai aí, fazer por elas? muita coisa. Muita coisa eu Tipo o quero fazer quê? por elas. Tipo o quê? Ah, sei lá, ir num lugar assim, fala, escolhe o que você quiser.
Tipo E tu, isso. e tu consegue te imaginar assim, de jaleco, na faculdade de medicina, ajudando os teus pacientes no ambulatório, no hospital? Tu consegue imaginar isso? Eu consigo, consigo. Inclusive, é engraçado esse negócio da medicina, eu nem sei de onde vem, porque na minha família não tem ninguém médico. Tipo, eu acho que só tem uma pessoa formada na minha família. Eu vim de escola pública, a minha família é bem do interior mesmo. Uhum. E a gente só tem, eu só tenho uma prima minha que tem nível superior. E assim, então, sabe, aí isso gera mais pressão em você, porque, pô, direito, ninguém na sua família faz, você passou e não quer. Mas, assim, a gente não pode deixar os outros dizer o sonho da gente. Se não é o meu sonho, então eu acho que não, eu tenho que correr atrás daquilo que eu acredito. Tanto é que na casa da minha mãe, eu fui visitar ela, que eu nem lembrava. Não sei se você tem aquelas fotinhas de escola, aquela que quando você tira lá na escola, pequenininho ainda, Uhum. tá lá atrás da foto. Eu vou caçar ela quando eu for lá. Quando eu crescer, quero ser médico. Assim, aí eu acho, caraca, então realmente não tem pra onde correr, eu tenho que fazer, tenho que correr atrás. É o teu chamado. Eu tô É o nessa teu luta chamado. ainda. É, eu tenho que fazer. Tô apostando nas Beleza. fichas aí no método, vamos ver como é que eu vou, já tô querendo, botando em prática já a aula de hoje, tá? Uhum. Aproveitando, controlar esse nível emocional, até porque a gente não tinha noção disso, eu não tinha noção que as emoções atrapalham tanto assim na hora de resolver a prova, né? Tipo, Uhum. matemática mesmo hoje eu estava indo só mesmo pelas fáceis mesmo que eu conseguia resolver. As que eu não sabia eu deixava, passava e só tentando mesmo resolver as que eu tinha pleno domínio e conhecimento do que era para fazer na questão. Beleza. Então foi assim que eu parei a E prova de hoje hoje. tu, tipo assim, tu viu só duas aulas, né? Tem mais duas aulas ainda, né? Vão ser Isso, 4 aulas, 8 horas de conteúdo, né? E só com isso. esse conhecimento da aula 2 ali sobre taxa de retenção, curva do esquecimento, como que tu tá se sentindo agora? Tu vê uma luz no final do túnel, tu vê que é possível. Porque às vezes eu vejo que eu falo com meus alunos passarem medicina na federal estudando meses, o pessoal não acredita, eles acham que é mentira, eles acham que é impossível. Mas aquele conhecimento neurocientífico mostra. Ele explica por que o cara fica 3, 4 anos no cursinho e por que algumas pessoas passam em meses. Não, foi totalmente mudou a minha mente. Foi realmente, igual você falou, uma luz no fim do túnel, porque a gente vê que existem outras formas e talvez seja essa forma, né, de aprender até por isso que as grandes universidades, né, mundo afora adotaram o PBL como método de ensino, né? E Que é por que uma no coisa Brasil tu mais acha que eles não atípica, adotaram? porque não adotaram. É. Bom, algumas universidades adotaram, no caso, né? Sim, mas assim, no geral, por exemplo, os donos, os cursinhos, por que tu acha que eles não adotam? Ah, Se o objetivo deles então, é fazer você passar em é, medicina. se eu, por causa daquela coisa que você falou, o dono do cursinho, ele quer que o aluno fique mais lá, mais tempo, né? Enquanto ele está lá mais tempo, ele está ganhando dinheiro. Se o Porque aluno dele ele já tem aquele passar em meses, ele não ganha dinheiro, correto? correto. Então, quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo o aluno lá no cursinho, mais, melhor para o dono, né? Por que que o cara que estudou em escola particular, que é um gênio, e recebe bolsa do cursinho, por que que tu acha que o dono do cursinho dá bolsa para ele? O cara já está quase passando. E você paga e ele não paga. Por que que tu acha que ele faz isso? Para ele pro outro passar e fazer marketing pro cursinho, né? E quando Porque você vê ele. ele passando, quando você vê o cara que nasceu em berço de ouro passando, e você vê que você teve a mesma aula que ele, o que que você acha? Que a culpa é de quem? A culpa é minha. Eu acho, a gente vai acreditar nisso, de qualquer maneira. Vai, e também, quando você entra no cursinho, às vezes você quer se comparar com outras pessoas que você não sabe a realidade deles. Tu não sabe a luz Porque não zero, é né? aquela coisa. Não sabe se é a escola que ele estudou, quanto tempo que ele estudou, se ele tem tempo para estudar em casa. Tudo isso impacta no resultado final. Entendeu? Tudo isso ele vai influenciar o resultado no final das contas. Show, Mas as perfeito. comparações acabam sendo impossíveis de não fazer. No cursinho, o ambiente já é meio que propício para isso. E o ranking do cursinho que mata qualquer pessoa. Não, e Ranking do pior, cursinho. cara, que
O ranking do cursinho eu ficava no top 3 ainda. É? Mas o ranking do cursinho eu já lembro que eu já cheguei a ficar mesmo assim, quase no. Eu já fiquei no top 3. E aí eu vou passar. E acabou que não consegui. Uhum. Ah, eu tenho uma pergunta para você também. Pelo fato do seguinte, eu tenho minha maior dificuldade em exatas. O método, Aham. ele tem alguma ferramenta, tá me escutando? Sim, estou te escutando, pode falar. Tem alguma ferramenta voltada para assim, a aprendizagem das exatas? Ou, tipo assim, o método dele é válido para todas as disciplinas? Vamos lá, vamos lá. Tem algumas pessoas que elas acreditam que para você aprender, você tem um learning style, tá? Que é como se fosse um estilo de aprendizagem, tá? Isso é um neuromito. O que é um neuromito? É um conhecimento que o pessoal acha que é verdadeiro, tá? Que é científico, não existe isso. O processo mental de aprendizagem de memória, ele é igual, tá? O processo de aprendizagem é igual. Se você for estudar medicina, se você for estudar engenharia, se você for estudar humanas, tá? O processo mental de memorização e de aprendizagem, ele é igual. A neurofisiologia, tu entende? A neurofisiologia é igual. O que Entendi. diferencia é a tua capacidade de resolver problemas. Pensa lá, tu consegue imaginar o homem nas cavernas? Aham, Ele era um quê? Um caçador-coletor. Ele coletava frutas e ele caçava. Ele não tinha agricultura, correto? certo, Então ele tinha um correto. problema que ele tinha que resolver. Que problema é esse? Que ele era um nômade. Ele ficava pingando de galho em galho para caçar a presa. E aí ele memorizava onde tinha predador, ele memorizava onde tinha alimento. Por quê? Porque aquilo gerava uma resposta emocional nele. E ele precisava guardar aquele conhecimento porque aquilo era fundamental para a sobrevivência dele. Então, por exemplo, tinha um coqueiro lá, ele precisava escalar esse coqueiro. Então ele desenvolvia uma técnica, né? Ele pegava ferramentas ali, né? Ferramentas rudimentares, para quê? Para que ele conseguisse subir o coqueiro e pegar o coco. Para que ele conseguisse criar um arco e flecha para ele pegar a presa. Ele conseguir criar uma estratégia para ele pegar o alimento dele, para a caça dele, para ele coletar as frutas. Então, o que? Ele tinha um problema, a partir desse problema, ele desenvolveu uma memória e ele desenvolveu uma aprendizagem. Só que faz sentido para ti que muda um pouquinho. Pô, tem uma pedra e eu quero tirar essa pedra do caminho. Só que essa pedra, ela pesa muitos quilos. Eu não consigo só com a minha força levantar. Lembra da força-peso? A massa Aham, da pedra e a gravidade puxa ela para baixo, né? Então, como é que eu vou fazer para tirar certo. essa pedra? Eu vou ter uma alavanca, né? Vai ter o braço da alavanca, eu vou fazer uma força e aí eu vou conseguir levantar, né? Tem uma frase que com uma alavanca eu consigo movimentar o mundo, né? Não lembro qual que é o físico, o matemático que falou essa frase. Então, veja bem, o como eu vou resolver o problema, ele muda. Mas o processo é o mesmo. É um problema que eu tenho. A partir desse problema, eu vou resolver esse problema memorizando e aprendendo. Correto? Certo. Porque eu vou ter que comer todo dia, eu vou ter que pegar frutas todos os dias. Faz sentido esse contexto? Faz sentido, faz muito sentido. Agora, fecha aspas, tá? Fecha aspas. Quando a gente fala, por exemplo, humanas, escrever, fazer um texto, uma produção textual e estudar para exatas, nós temos dois problemas. O que acontece? Eu vou te dar um impasse do conjunto social, por exemplo, obesidade infantil, né? Mobilidade social, nasce pobre, né? Nasce rico, morre rico, mobilidade social. Então, eu vou te dar um impasse da sociedade e eu quero que você disserte em cima disso. Você cria um texto dissertativo, argumentativo, que você tenha uma tese, um ponto de vista, que você argumente em cima desse texto. Ou, por exemplo, eu vou te dar um problema. O cara tem um resistor no chuveiro dele e ele está no inverno e ele ligou esse chuveiro por muito tempo e esse resistor queimou.
Aí tu vai pensar, pô, resistor, vem a água fria passa por esse resistor e esquenta. Por que que ela esquenta? Como que eu calculo a resistência desse chuveiro? O comprimento desse fio? Tu entende que os dois são problemas que eu tenho que resolver? O do Entendi. chuveiro eu tenho uma fórmula para calcular essa resistência, né? O comprimento do fio, o diâmetro dele e tal. Não sei se você já estudou eletrodinâmica. Como você ficou 3 anos no cursinho, tu deve saber o que é um resistor, correto? Sei, aquele que faz a resistência da corrente elétrica para gerar, no caso, o chuveiro gera o calor para esquentar. Calor não. O calor é uma energia em trânsito. Ele gera uma energia térmica. Essa Oh, energia térmica energia sai térmica. da onde tem mais e vai para onde tem menos. Isso chama calor. O calor é o trânsito, Calor. tá? Mas enfim, só Energia um adendo, que é bem importante isso, tá? Tem pegadinhas na prova. Beleza. E faz 4 anos que eu verdade, não verdade. estudo mais isso, mas eu lembro desse detalhe. Lembra da taxa de retenção? Gruda no teu cérebro, nunca mais esquece? Erro. Quando você erra, você aprende, você guarda no cérebro, se você tiver uma estrutura de memória, e você nunca mais esquece, né? Enfim, voltando aqui. Tu entende, Wanderson, que eu tenho 2 problemas. Eu tenho um problema de português, de linguagem, produção textual, a redação, e eu tenho um problema de física, de exatas, que envolve cálculo. Certo, entendi. Tu entende? É o mesmo processo, só que como que eu vou resolver esse problema? Ele pode variar, mas do ponto de vista neurocientífico é a mesma neurofisiologia, tá? Sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou liberar a terceira aula da jornada Você na Medicina. Nessa aula, eu vou falar sobre o cérebro do método Atleta da Mente. A coluna vertebral do método Atleta da Mente é a fórmula secreta. AS mais AP mais M multiplicado pelo PM dividido pelo nível emocional é igual à aprovação. Isso é a coluna do método. Coluna vertebral do método, é a estrutura do método. E o cérebro do método se chama algoritmo. Algoritmo ATM. Na medicina, nós temos algoritmos. Por exemplo, hoje de manhã eu estava no ambulatório de hematologia, tá? Que estuda o sangue. E aí a gente foi lá no local onde tem o sangue, né? Onde eles pegam o sangue, fazem todos os testes, e tinha um fluxograma. Por quê? Na medicina é usado fluxogramas, é usado algoritmos passo a passo para você manejar determinados pacientes, com infarto, com pancreatite, com uma pneumonia, enfim, tá? Então são passo a passo que você vai seguir, ok? Então é importante que você veja essa aula, por quê? Dentro desse algoritmo, para você passar em medicina, esse passo a passo, o que é o algoritmo? O algoritmo é uma sequência de informações, passo a passo, arquitetadas de forma estratégica para você ter um objetivo. A medicina usa isso para potencializar a capacidade do médico de fazer o diagnóstico e prescrever o tratamento. Porque imagina que você está lá na emergência, chega um paciente grave para você. Você tem que pensar, resgatar a informação e tal. Não, você vai seguir um passo a passo. Né? Imagina chegou um paciente grave na emergência, você é médico, recém-formado. Aí você vai lembrar, pô, a aula que eu tive de cirurgia, de trauma, entendeu? Tu já se perdeu todo. Então você vai fazer o quê? Vem um paciente com infarto, você vai fazer o quê? Vai seguir um passo a passo. Entendeu? O passo a passo para quê? Para resolver o problema. Né? Como? Bem hermético a medicina, né? No caso, tem sempre o passo a passo de cada caso clínico, né? Sempre vai ter. Vamos lá. Então, o cérebro do método ATM é o algoritmo ATM. Então, lá vai ter o passo a passo que você vai seguir. Exatas. Ela seria como se fosse um infarto na emergência, concorda? Tu fica apavorado. Concordo. Concorda? Já teve alguém na tua família que infartou? Graças a Deus, não. Mas tu já viu alguém infartando? Também não. Tá, mas enfim, mas tu consegue imaginar um infarto. Mas né? Eu sei, consigo. Eu acho que a pessoa passando mal. Tá, eu já vi uma crise compulsiva. Tu acha que tu não vai ficar meio assim, pô, será que eu vou saber manejar? Será que... Então fica meio assim, né? Com certeza. Só vai ficar medo.
Isso aí. Então, assim, questões exatas, tu fica com medo, né? Pô, como é que eu vou resolver esse problema? Onde é que eu ataco ele primeiro? Concordo? Verdade. Tu Concordo. acha que eu era bom em matemática? Tem cara que é. Tá, vamos lá. Tem cara Eu que é fui muito. reprovado. Fui reprovado no terceiro ano de matemática. Física, tu acha que eu era bom? Ah, Eu reprovei em matemática. Tu acha que eu era bom em física? eu acho que não, porque a matemática dizem que é a base para física, né? Então, Show. E como é que eu passei em medicina? persistência e com o método certo. Ó, técnica, não foi milagre, É, não foi técnica. Então veja bem, eu também tinha esse impasse do passo a passo que eu vou seguir para as questões exatas. Por quê? O professor ele ensina a física, ele ensina a fórmula do resistor, só que ele não ensina a neurociência. Ou tu já teve alguma aula no cursinho que tu gastou 30 mil, tu teve alguma aula de neurociência? nunca, Tá, nunca. vamos lá. Então, o professor de matemática, Já ele sabe teve o um quê? padre lá abençoando. Já teve um padre lá abençoando as canetas, mas é sério Boa. isso. Não deu certo. O padre abençoando não deu certo. Beleza, vamos lá, volta aqui comigo. Então, assim, eu fui reprovado em matemática, eu era um zero à esquerda em física. E como é que eu estou na medicina hoje? Como é que os meus alunos estão na medicina hoje? Por quê? Porque eu também tive essa mesma dúvida que você. Então, eu desenvolvi uma ferramenta chamada FACS. É o Framework ATM para estudar exatas. É um passo a passo que você segue e você vai aprender assim, ó, rapidamente. Cara, faz 4 anos que eu não estudo resistor e eu lembro da fórmula dos resistores. Veja bem, Emerson. É um passo a passo. Tu não pensa. Se tu pensar, tu procrastinou. Se tu pensar, teu nível emocional subiu, tu se embananou todo. Tu tem que ter um passo a passo, um caminho que tu vai seguir. Toda vez que você pegar uma questão de exatas, você segue o FACS. É um passo a passo. Ela tem que assistir a terceira aula da jornada Você na Medicina. Sexta-feira, 7 horas da manhã. Estarei lá. Beleza, então, Wanderson. Bom demais conversa aí. Vou Isso, aguardar a próxima aula, então. isso aí, bota em prática, tá? Uma Ô, prova, focar nos erros, aumentar a frequência, beleza, tá? tô tocando. Já vou imprimir outra prova amanhã. Isso aí. E parabéns, porque tem que ter coragem, tá? Para fazer o que tu fez, tem que ter coragem. Largou uma federal de direito, né? O primeiro a entrar na Universidade Federal da tua família. Então, assim, parabéns, tem que ter coragem. Pois é. Mas eu vou passar em medicina ainda. E vou mostrar para todo mundo Ó, tu vai que ele passar em está. medicina, vai ser médico, tá? Vai levar sua mãe jantar onde ela quiser sem olhar o preço. E tu vai ver, tu vai lembrar dessa live, tá? Tu vai lembrar dessa live e tu vai lembrar dessa mentoria, Vou sim, com certeza. tá? Tamo Com junto. certeza. Tamo junto. Tamo junto. Falou. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Te vejo sexta-feira na Falou. aula. Beleza. Tá. Vamos lá, então. Será que chamamos mais alguém aí? Eu vi que tem a Freire, acho que é assim o nome dela, né? Que ela quer fazer uma pergunta para mim. Freire 9492, né? Ela quer fazer uma pergunta para mim. Vamos ver aqui. Eu vou chamar a Paloma, tá? E depois eu chamo a Freire. Acho que é assim que pronuncia, não sei se está certa a minha pronúncia, tá? Vamos chamar a Paloma e depois a gente fala com a... Olá, Paloma, tudo bem? Oi, boa noite, Léo, tudo bom? Da onde você fala, Paloma? Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Tá, Fortaleza, Ceará. É um local muito bonito aí, né? Lindíssimo, cheio de ponto turístico. Você mora próximo da praia? Léo, sim, é perto. Não é das praias mais bonitas, mas moro perto da praia. Perfeito. Paloma, me conta aí o que tu achou das primeiras aulas da jornada Você na Medicina.
Cara, eu achei, tipo assim, esclarecedor. Esclarecedor, tipo assim, tinha algumas coisas, tem coisas que a gente escuta a vida toda eu escutei. Eu tive relativamente bons professores e eles me falaram, tipo, sobre questão, faz isso, faz aquilo e tal. Muita coisa que você falou, sendo que eles jogavam pra cabeça de jovens de 15 anos e tal, que a gente não absorve as coisas do jeito certo. E Uhum. diferente do que tu fez, que tu tá estudando e tal, e tu passou pra gente de uma forma com mais termos mais científicos, estudos de uma forma mais clara, que a gente entendeu de uma forma correta. E a gente absorve isso muito melhor. Então, Uhum. esclarecedor. É que esses professores que tu mencionou, eles não passaram em medicina, né? Eles Então tem precisam. uma diferença, né? É, né? Com Porque certeza. assim, eu posso dizer pra ti, para de comer carboidrato, né? Posso falar, ó, para de comer carboidrato. Carboidrato pode causar diabetes, pode causar um monte de problemas. Mas eu nunca parei de comer carboidrato, eu nunca fiz dieta. Então como é que eu vou falar sobre emagrecimento se eu nunca emagreci, se eu nunca fiz emagrecimento? Como é que eu vou falar sobre passar em medicina se eu nunca passei em medicina? Uma coisa é você falar, outra coisa é você ir lá e fazer, né? É diferente. Uhum, com certeza, totalmente diferente. Isso aí. Mas assim, fico feliz de saber que fez sentido para ti, né? Que esses conhecimentos entraram na tua cabeça, né? Que você gostou e me dá um contexto assim, como que eu posso te ajudar, porque tu escolheu medicina, quais são teus problemas hoje. Cara, Léo, assim, eu já faço engenharia civil, eu curso, certo? Por mim, eu já tô no quarto ano, por mim eu abandonava o curso total. Eu sempre fui boa de exatas, sabe? O que eu queria mesmo no Uhum. ensino médio era medicina. Mas pra mim, eu via o pessoal do colégio, eu via o pessoal do cursinho do colégio, e eu via um terror. Tipo assim, o pessoal saía parecendo assim um zumbi de dentro da sala, o pessoal não tinha ouvido, o pessoal ficava lá 6 anos, 7 anos para poder passar na medicina. Depois vinha o pessoal, eles chamavam o pessoal do cursinho que passou em medicina para a sala dos terceiros anos e vinha falar uma pessoa, olha, vai dar tudo certo e tal, e a menina passou 7 anos no cursinho. Fica, ah, que bom que deu certo pra ti, né? Que pena que eu Tá, nunca. vamos lá, vamos pegar essa menina dos 7 anos. Vamos lá. Agora tu tem o conhecimento, eu te passei o conhecimento, que deu teu professor lá da engenharia. Ele te passou o conhecimento para levantar um prédio. Vamos lá. Através dos conhecimentos que eu te passei na aula 2, na aula de hoje. O que que explica essa menina ter ficado 7 anos no cursinho? Os métodos incorretos, né? Eu acho que principalmente isso e não sei. A pessoa usou os métodos incorretos e com isso ela começou a, tipo assim, embora essa pessoa estudava e tal, chegava o ponto que a pessoa esquecia, porque é assim mesmo, quando não entra da forma correta, né? A nossa memória não funciona como ela para funcionar. A gente nunca usa nem 50% do nosso cérebro quando a gente, da capacidade dele, quando a gente estuda, ou quando tenta memorizar alguma coisa. Então, basicamente isso, os métodos incorretos. Show. A culpa é do método, né? Então ela ficou 7 anos por causa do método, né? Então ela foi passiva durante o estudo dela, a taxa de retenção dela foi 5%, né? 5% ela ficava o dia inteiro vendo videoaula, ela absorvia só 5%. O nível emocional dela subia, por quê? Porque no cursinho ela olha para o lado e ela vê pessoas que são os fora da curva, né? Tem a média e tem os fora da curva, né? Tanto para mais quanto para menos. Tem o cara que é um gênio, que independente do que ele fizer, ele vai passar em medicina, e tem o cara que é mais lento, que vai sofrer e tudo mais, que era eu. Eu não era o da média, eu era o lento. E por isso que eu desenvolvi esse método. Se eu fosse o gênio, eu não ia estar aqui hoje. Olha que louco isso. Os meus alunos não estariam hoje na medicina. Ontem teve uma aluna minha, por exemplo, que saiu a matéria dela no Jornal Nacional. Ela passou em medicina em meses estudando, sozinho em casa, sem cursinho, com um papel e uma caneta, e hoje ela está matriculada na Federal. Então, qual que é a diferença? Será que ela tem mais neurônio, menos neurônio? Não. É a técnica, é o método, né? Então, ela subiu o nível emocional dela, taxa de retenção 5%, ela olha para o lado e vê o que o colega dela passou em medicina, né? E aí isso faz ela gerar uma comparação,
E isso é muito louco, Paloma, porque não é consciente. Tu não, eu vou me comparar com o ciclano. Eu vou procrastinar hoje o dia inteiro vendo rede social. Não é consciente, é inconsciente. Da mesma forma que quando o cara chega para comer, em vez de ele comer um prato de comida, o cara come 2, 3 pratos de comida, né? Em vez de o cara comer um brigadeiro, ele come 20 brigadeiros. Não, eu vou comer 20 brigadeiros, vou estufar minha barriga e vou engordar. Não, é inconsciente. Nosso cérebro ele opera a nível subcortical. Então, tu não pensar, eu vou procrastinar o dia inteiro, né? E aí, tudo isso que opera a nível subcortical, a pessoa fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí tem a pressão do quê? Do professor que nunca passou em medicina. Não, mas cada um tem seu tempo. E ela vai lá, todo mês, pagando o cursinho, né? É. E depois dos 7 anos, vai falar pro pessoal do terceiro ano que vai entrar no cursinho. Vai dar tudo certo, deu tudo certo. E foi federal ainda? Mas foi federal ou particular? Desculpa, não escutei. Essa dos 7 anos. Essa dos 7 anos, passou na federal ou na particular? Na federal. Na federal, perfeito. Show. Tá. E aí você escutou isso, você absorveu essa informação e o teu cérebro automaticamente pensou, pô, 7 anos estudando física e matemática. E tudo aquilo, assim, pra mim, exatas é ok, redação é ok, mas pra mim, sempre detestei humanas, Léo. Português também e tal, aquela coisa, aí me veio o terror na cabeça, 7 anos com isso ainda, todo dia, todo o dia todo e tal, o cursinho ainda era integral, gente, não é, não dá, não dá, e tipo assim, eu na época, minha visão era muito diferente pra muita coisa mesmo, independente de estudo, então eu via isso, cara, 7 anos é o fim do mundo, eu vou morrer e não vou me formar, eu vou morrer e não vou entrar nessa faculdade. Não dá, não. Aí eu era logo boas em exatas, passei logo para engenharia civil e eu entrei, não olhei nem para trás. Sendo que Tu pensou assim no teu plano de carreira, o que que a engenharia vai me possibilitar, como que eu vou trabalhar na engenharia, como que vai ser? pouquíssimo mesmo. Pouquíssimo. Entrei na cara e na coragem, aí naquela coisa mais, eu tenho super facilidade para as exatas e vai dar tudo certo. E não foi assim, tipo, a faculdade foi ótima, tá sendo ótima. Se dependesse de mim agora, eu acho que eu desisti do curso porque eu me desencantei total mesmo. Todo curso tem sua beleza e eu vi a beleza desse. Eu achei muito legal e tal, só que teve uma hora que simplesmente, sei lá, eu não sei se foi um chamado, não sei, mas eu sei que do nada, eu não quero isso pra mim, isso não é meu. E eu vou atrás do meu sonho, que eu sempre tive e tal, eu vou pra medicina, vou lutar e vai ser isso aí. E eu sabia disso. Tipo assim, por exemplo, quando a gente fica mais velho, eu acho, e quando a gente vai pra faculdade, a gente conhece um universo de pessoas diferentes, a gente cria novas ideias, novos pensamentos. E eu tipo, comecei a pensar, cara, não é assim, não é aquele terror todo. Às vezes essas pessoas podem usar os métodos errados. Foi justamente isso que passou pela minha cabeça quando eu parei para pensar nisso. Cara, eu nunca dei uma chance pro vestibular da medicina. Eu nunca dei uma chance. Porque quando era no terceiro ano, eu usava as coisas mais aleatórias que tinha, tipo assim, as coisas que eu não gostava, como humanos e etc., eu pouquíssimo estudava. E como é que eu alguma vez tive chance de passar no vestibular se eu sequer estudava aquilo que eu precisava estudar, né? Então, isso não fez sentido. Aí eu, cara, vou E correr como tu estudava essas matérias? passivo. Passivo, só. O terceiro ano no meu colégio, ele era integral. A gente passava o dia todo lá. Chegava em casa, eu acho que eu comia uma maçã da geladeira e eu capotava para trás. Era desse jeito o dia todo dia. E era incansável, assim, era um ritmo pesadíssimo, chato demais. Você no começo do final do terceiro ano, já, tipo assim, acho que, sei lá, em agosto eu já não tava mais olhando classificação de nada, porque eu tava super nervosa, eu tava chegando perto, eu ficava, cara, eu tenho que subir, porque senão eu não consigo nada e tal, não sei o que e tal, e aquela coisa, a pressão. Meus pais nunca me botaram, tipo, muita pressão e tal, não, pelo contrário, são super amorosos, sempre me apoiam 100% em tudo que eu decido.
Porém, Uhum. eu me cobrava. Eu sempre fui muito de me cobrar. Muito eu quero ser a melhor, eu quero fazer isso certo, eu quero fazer isso bom, eu quero fazer isso bem feito. Não importa quanto tempo levar e tal, e tal, e tal. E, e era basicamente isso, sabe? Aí eu vi que, cara, pode ser que tenha um método, pode ser que tenha um jeito mais fácil você fazer as coisas darem certo. Aí eu comecei a ir atrás. Antes de eu começar a pegar os livros, eu acabei de começar a estudar, tipo, há um mês. E Uhum. em vez de eu começar a abrir os livros de matemática, de história e tal, eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Eu sabia que eu não ia para cursinho, isso aí nunca foi uma opção para mim. Para mim, eu não vejo como uma forma que funcione de forma alguma para mim. E aí eu te encontrei, vi um vídeo teu, achei bem legal e fui atrás para Uhum. saber assim, Qual o mais vídeo que era? dava. Tu lembra qual o vídeo que era? Não, Léo viu muito vídeo teu já. Mas eu Uhum. tava rolando mesmo pelo Instagram, sabe? Aí, Uhum. Apareceu. Uhum. aí apareceu. É, Aí eu daí tu se identificou, né? Porque eu fazia a faculdade também, eu larguei a faculdade, já né? me É, identifiquei. a tua história é parecida, né? Aí eu achei parecido, me identifiquei e tal. Eu fui querer saber mais, entrei no Instagram e fui dar uma olhada em que você se baseava o seu método, em mais ou menos qual era a ideia, e as coisas começaram a fazer mais sentido. Era o que eu tava pensando, cara, tem um jeito sim mais fácil. Esse cara tá me mostrando isso. Não é só você sentar na frente do computador e tacar, tá assistir aula, ramo de aula, gente. Isso não existe, até porque o Enem não é para ser isso, o Enem é para ser uma coisa que dá acesso a todo mundo. Tem faculdade pública particular, escola pública particular, todo mundo tem que ter acesso a entrar nas faculdades públicas. Então, não é Uhum. são uma centena de conteúdos que você tem que estudar para passar. Aí, tipo, pra mim as coisas começaram a fazer mais lógica, mais lógica. Hoje eu tô te acompanhando e tal. Vi tuas lives, Uhum. a 1 e a 2. Achei as duas incríveis, como eu te falei. E fizeram Uhum. super sentido. As coisas começaram a fazer sentido mais, entendeu? Porque você se baseava em um pensamento mais científico, porque tinha uma lógica pela neurociência, né? É que nem vocês da engenharia, né? Tipo assim, o cara construiu uma casa, né? Mas ele teve um conhecimento científico, ele, né? Então, construiu uma casa ali, né? Então, muitas vezes acontece que o aluno ele pega pessoas que tiveram uma experiência e conseguiram passar em medicina. Só que você, como engenheira, né? No caso, não mais agora porque você vai ser médico. Mas o engenheiro, o que ele vai fazer? Ele vai seguir a ciência para construir um prédio, né? Porque aquilo ele vai ter que assinar o alvará ali de segurança e tudo mais, né? O médico a mesma coisa, vai prescrever um medicamento para a pessoa. Então, veja bem, o cara quer fazer a prova, que vai decidir o futuro dele e ele se baseia em orientações, primeiro, de uma pessoa que nunca passou em medicina e de um conhecimento que não tem uma base científica, né? Então não faz sentido isso. Exatamente. É exatamente isso. Não fazia sentido. Não faz. E hoje, assim, desses conteúdos, desses conhecimentos que tu adquiriu na aula 1, na aula 2, como é que tu está aplicando eles em prática e quais são as dificuldades que tu está tendo? Cara, Léo, é o seguinte, eu vi o tamanho da importância do PBL, né? De resolver questão e tal, e ir atrás de ver no que você ainda tem dificuldade, certo? Os conteúdos, etc. Uhum, Achei super interessante a sacada que você deu sobre botar em ordem as questões fáceis, médias e difíceis. Fiquei com um pouquinho de dúvida sobre isso, porque, tipo, acho que lá pelo finalzinho da aula de hoje, tu tinha falado que quando você colocasse isso em ordem, por exemplo, resolve primeiro as fáceis, depois que você resolver, vai para as médias, se der tempo, vai para as difíceis e tal. uhum, Sendo que isso, eu fiquei meio na dúvida, por exemplo, você falou que, assim, dessa forma, você vai acabar vendo os conteúdos toda semana, uma maior frequência e um uhum, menor volume. Aí nisso eu fiquei meio na dúvida, porque, por exemplo, você quis dizer, por exemplo, para pegar um simulado e resolver ele todo e quando for corrigir as questões, pegar só as questões fáceis, ou então pegar e tipo misturar, pegar as fáceis de uma matemática, aí as fáceis de português, as fáceis de história, para depois voltar tudo de novo e pegar a média, as médias de cada conteúdo, entendeu? uhum. Então vamos lá. O que é fácil para mim,
talvez não seja fácil para você, e vice-versa, correto? Então, o processo mental de aprendizagem de memória, ele é igual para mim e para você. Então, se a gente fizer um estudo de neuroimagem, como aqueles estudos que eu mostrei para vocês ao longo das aulas, o que eles mostram? Que o processo de aprendizagem, ele acontece igual em mim e acontece a mesma coisa em você. Independente do sexo, independente da raça da pessoa, enfim, tá? Vai acontecer igual. Quanto mais você pratica, mais você estimula o teu cérebro, né? Então, por exemplo, se você vai dar uma aula, se você vai fazer uma apresentação, e eu ver lá, fazer um estudo de neuroimagem, fazer, tipo, por exemplo, um PET scan, para ver o metabolismo cerebral do cérebro, né? Em você que está dando uma aula, está apresentando um trabalho, já apresentou trabalho na faculdade? Uhum. Inúmeros. Diz um trabalho aí que tu apresentou. Semana atrasada apresentei um sobre ambientação climática dentro da Constituição Civil. Tá, beleza. Ambientalização climática dentro da engenharia civil. Tá, beleza. Então, quando você estava apresentando esse conteúdo da engenharia civil e os teus colegas estavam assistindo você, o teu cérebro era o cérebro que mais estava sendo estimulado. Você tinha a máxima atenção ou tu pensava, será que eu vou passar em medicina durante a apresentação? Não dava para pensar nisso, senão se desconcentrar, falava tudo errado. Entendeu? Então, tu tinha a máxima atenção. Lembra da fórmula lá? Lembra da fórmula? AS mais AP mais M multiplicado pelo PM dividido pelo nível emocional igual a aprovação em medicina. Então, você tinha a máxima atenção, máxima capacidade de aprendizagem, máxima capacidade de memorização. Por quê? Porque aquele conteúdo ele tinha relevância para você. Então, o tálamo, o hipocampo e o córtex pré-frontal, que são estruturas, e a amígdala, as amígdalas do cérebro, que são responsáveis por toda essa resposta emocional, elas viram que, pô, esse conteúdo é importante, porque a Paloma vai apresentar isso no dia da aula. Então, você guarda, você memoriza mais. Só que o teu colega que não está com esse nível emocional, que não está lá na frente com essa atenção, ele não vai absorver, ele não vai reter que nem você. Então, você, dentro daquela sala, dentro daquela apresentação, é a pessoa que mais está aprendendo. Ok? Que foi basicamente o que eu falei na aula, né? Então, trazendo mais um exemplo aqui para o que eu falei na aula. Só que vamos lá. Se você vai para um conteúdo difícil, né? Vamos lá, você vai apresentar um conteúdo que você não sabe, um conteúdo que você não domina. O que vai acontecer? O teu nível emocional vai subir tanto que a tua atenção, né? É importante ter um nível de ansiedade, é importante, fica um pouquinho nervoso durante a apresentação, né? Uhum. Só que se esse nível emocional subir, porque é um conteúdo muito técnico, né? Você tem que falar algumas coisas que você não domina muito bem, é um conteúdo mais difícil. Tem um conteúdo que é mais fácil de apresentar. Desses trabalhos que você fez, teve trabalhos que eram mais fáceis e mais difíceis, correto? Sim. Né? Por exemplo, dentro da medicina, por exemplo, um conteúdo, né, que eu domino bastante, por exemplo, TDAH, que inclusive vai ser a minha tese de TCC, transtorno da atenção e hiperatividade. Esse é um conteúdo que eu domino bastante. Mas, por exemplo, eu dei uma aula na Liga de Neuropsiquiatria sobre crises convulsivas. Esse é um conteúdo que eu não domino tanto, então ele é um conteúdo mais difícil, né? TDAH é um conteúdo mais fácil, por quê? Porque eu domino mais os conceitos. Então, por exemplo, quando você pega um conteúdo difícil e você vai apresentar esse conteúdo, o teu nível emocional, ele pode, né, dependendo da tua capacidade cognitiva, do quanto que você sabe aquele conteúdo, ele pode subir tanto que você vai aumentar teu cortisol e você vai ter um branco ali na hora de falar. Já aconteceu isso? Já. Tu tá falando e do nada não consegue acessar aquela informação. No colégio, mas já. E daí você tenta puxar ela e não vem, né? Ou durante a tua apresentação você tinha se programado falar tantas coisas e depois você, eu esqueci isso, esqueci aquilo. Uhum. Então, por que você não pode, durante esse simulado, durante essa prova que você vai estudar, né? Que você vai estudar por meio de provas. Por quê? Para tu saber o que a prova cobra. Você não vai fazendo uma faculdade, estudando sozinho em casa, querer enlouquecer e ter uma ansiedade de querer estudar tudo. Não vai dar certo, né? Então você vai estudar o quê? O que é mais prevalente na prova, o que mais aparece. Quem vai dizer isso para você? O Google? Não, a prova. Você vai imprimir a prova,
vai imprimir ela e vai começar a fazer a prova. Vai reservar um tempo, um período para fazer essa prova. Aí você vai pegar e vai começar a fazer as questões. Você vai ver que tem questões que você consegue fazer, por exemplo, matemática. Uma questão ali de regra de 3, uma média aritmética, faz o cálculo, uma moda, uma mediana. Pum, acertou a questão. Vai ter uma questão, por exemplo, geometria espacial. Ele está pedindo para você calcular o volume do cilindro. Além disso, ele quer que você calcule o volume do cone. Aí tem que fazer um raciocínio para achar a resolução. Um pouco mais difícil. Aí daqui a um pouco ele mete uma questão de logaritmo. Ou uma questão de função do segundo grau. Ou uma questão de trigonometria. Vai ter que calcular um ângulo. Tu entende que a exigência cognitiva, ela mudou. Né? Uhum. Então, veja bem. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Se você vai em todas as questões, por exemplo, a de trigonometria que eu falei aqui, e o teu nível emocional sobe, você gera uma neuroassociação negativa, isso opera a nível subcortical, inconsciente. Tu não pensa assim, eu quero associar que estudar é ruim. Não, é inconsciente. Associou que estudar é ruim, no outro dia você acorda e aí você... Hoje eu vou estudar. Aí você começa a estudar, começa a ver, pô, mas eu tinha que falar com não sei quem, eu tinha que fazer tal coisa, eu tinha que entrar nas redes sociais, eu tinha que responder a minha prima, entendeu? Uhum. Ou seja, a função da fórmula, que é a coluna vertebral do método, é fazer isso, é não deixar o teu nível emocional subir. Porque isso no longo prazo não vai te dar o quê? Consistência. Então, por isso que eu te oriento você pegar uma prova, por exemplo, o modelo Enem, que tem 190 questões, você vai tentar fazer todas as questões, mas você vai pular metade da prova. E quais são as questões que você vai fazer? Como eu mencionei na aula, você vai fazer só as questões fáceis. Só que como você já tem uma base de matemática, pode ser o que é fácil para ti, o que é difícil, enfim, o que é fácil, mediano para ti em matemática é diferente do que é fácil para mim, que fui reprovado em matemática no meu 3º ano. Uhum. Entendeu esse detalhe do nível emocional? Por que tu não pode ir para difícil? Faz Então, sentido. vamos pegar humanas, geografia, que é um conteúdo difícil para você, correto? Sim. Então, você vai pegar as questões de geografia. Quais são as questões que você vai pegar? Vai pegar as questões fáceis. O que é fácil? Aí, na 3ª aula, eu vou explicar para você como que tu classifica isso do ponto de vista mais estratégico, né? Que nem o exemplo que eu dei para o outro rapaz do infarto lá na emergência do hospital. Vai ter um passo a passo. Então, dentro do algoritmo ATM, que eu vou falar sexta-feira, vai ter um passo a passo, e a partir desse passo a passo, você vai ver se você tem um nível cognitivo para aquela questão. Vamos pegar, por exemplo, Fortaleza. Qual que é o bioma de Fortaleza? Então, pode ser que tenha uma questão lá cobrando a diferença do Cerrado e da Caatinga. E a Mata Atlântica, por exemplo. Então, você vai ver, pô, qual que é o bioma do meu estado? Né? Qual que é as características da Mata Atlântica? Quais são as características do Cerrado e da Caatinga? Aí tu vai vendo, pô, o que eu consigo? Aí, enfim, vai ter todo o passo a passo do método que vai te ajudar a fazer essa análise cirúrgica da questão, estudar de forma consciente na questão, né? Você metrificar isso, né? Na matemática, o dado concreto daquilo que tu tá pegando na questão, sabe? E como que tu vai trabalhar essas informações que a prova tá te dando de uma questão que você não consegue fazer, por que você não consegue fazer, quais são os elementos que a questão trouxe e como que você vai fazer no longo prazo para aprender esse conteúdo. Porque se você tentar aprender tudo agora, o teu nível emocional vai subir. Uhum. Faz Faz sentido para ti, Paloma? Faz sentido totalmente. Essa questão de nível emocional é outra coisa daquela que eu estava falando para ti no começo, que a gente sempre escuta até de professor, de amigo e tal, e que prestou vestibular já e tal, sendo que a gente não assimila isso não entra tanto na nossa cabeça, a gente, vai dar tudo certo, eu não vou ficar nervoso, simples assim, a gente fala, eu não vou ficar nervoso, não vou, eu controlo isso facilmente, sendo que isso é uma coisa que você constrói com o tempo, né? Mas quando tu explica de uma forma mais científica, tá, a gente, cara, isso faz total sentido e é muito importante, pode fazer uma diferença enorme, pode botar tudo a perder o ano que eu passei estudando na hora da prova. Infelizmente. Mas é isso mesmo. Infelizmente. Então, assim, tu vai pegar uma prova e vai estudar por meio de provas. Por quê? Como é que o ser humano aprende? Praticando. Como é que uma criança aprende a falar? Falando. Como que tu aprendeu a caminhar?
caindo e levantando. Então vai pegar uma prova e vai tentar fazer todas as questões durante um período de tempo. Vai ter várias questões que você não vai conseguir fazer. Aí você pula, deixa ela em banho-maria e vai adquirindo base, vai ganhando e depois você vai voltando nelas. Aí você tem que ter um ciclo, né? Aí durante o algoritmo eu vou explicar isso para vocês, né? Porque não adianta também tu querer fazer uma técnica de estudo inovadora, estudar por meio de questões e se perder no meio do caminho, né? Querer fazer um monte de coisa, se perder. Como que tu vai fazer esse ciclo, né? Tem uma técnica chamada técnica de estudo circuito, que é o objeto de estudo da neurocientista Stella Collins. Ela é uma neurocientista britânica, eu vou falar isso na aula de sexta-feira. E ela fala, né, que a aprendizagem acontece no longo prazo. Então tem o técnica de estudo circuito. Então tu vai criar a estratégia, é um passo a passo, não precisa pensar. Porque quando tu pensa, tu procrastina. Pensou, já eras. Imagina você numa emergência lá, chegou o paciente com infarto. Não tem como pensar, tu tem que só agir. Seguir o passo a passo. Concorda comigo? Tu tá falando isso, por exemplo, quando eu vou corrigir uma questão? Não, o teu estudo como um todo. Certo. Entendeu? Se tu começar a pensar o que eu vou estudar amanhã, o que eu vou fazer, será que eu faço questões, será que eu faço flashcards, será que eu reviso? Acabou, já se perdeu. Que nem na emergência. Chegou um paciente, tu vai pensar, pô, o que é isso, o que é aquilo? E, óbvio, dentro das questões, quando você vai corrigir as questões, também tem um passo a passo. Tem o PBL e a ATM. Tem o PBL de Harvard, que é o que eu mostrei para vocês. E na sexta-feira eu vou mostrar o ATM, que é uma adaptação. Né? Não fui eu que criei. Eu peguei esse conhecimento neurocientífico e adaptei ele para a minha realidade. Porque esse método que eu estou ensinando para vocês, que é um resumo, né? Não tem como eu ensinar tudo, né? É um resumo que eu estou dando para vocês. Eu tive que cortar várias coisas para fazer um resumo, para dar o básico ali para vocês, para que vocês conseguissem aplicar esse conhecimento, né? Beleza. Então, eu fiz uma adaptação, porque fazem 4 anos que eu estou lapidando essa metodologia. Então, fazem 4 anos que todas as dúvidas que tu teve, que tu imaginou ter, eu já tive. Porque imagina que eu falo com 200 pessoas todos os dias. É a matemática. O meu M amostral é muito grande. Imagina 200 pessoas do Brasil inteiro. Vários tipos de pessoas. Então, e centenas de alunos. Então, esses alunos, eles me ajudaram, porque eu tinha as minhas dúvidas, né? E óbvio que tem um padrão nessas dúvidas, mas qualquer dúvida que tu imaginou, eu tive. 4 anos. E você não precisa pensar isso. Não precisa pensar como tu vai resolver. Eu vou te mostrar. Esse é o passo a passo. Aí tu só vai lá e executa o passo a passo. E por isso que em meses os meus alunos começam a passar em medicina. Porque se nós perguntar aqui pro pessoal que está assistindo, nós perguntar para eles, pessoal, qual que é o maior problema de vocês? Eu vou falar, nível emocional, esqueço os conteúdos, não sei estudar exatos, não sei... E qual que é a base desse problema? É o método. O cara não tem um método passo a passo de estudo. Ele não sabe se revisa, ele não sabe se faz flashcards, ele não sabe se faz prova, ele não sabe se vê videoaula. É exatamente isso aí. Exatamente. Eu que tô começando agora, há pouquinho tempo, eu tô, tô pegando uma boa base com teus vídeos, teus direcionamentos, mas mesmo assim tem horas que do nada eu me perco. Eu paro, tô corrigindo questão, eu paro, pera, o que eu tô fazendo mesmo? Eu não devia estar revisando já o conteúdo que eu vi semana passada? Não sei. Será? Aí a pessoa acaba se sentindo com medo, insegura no que tá fazendo, o nível emocional já sobe nesse momento, tu já para do que tu tava fazendo e aí é um ciclo, né, viciante e tal, uma avalanche de coisas que acontecem quando a pessoa não tem um método bem definido, né? Essa questão aí que tu tava falando, eu tô aplicando isso agora, tipo assim, na noite anterior, sempre eu estabeleço, tipo assim, o que é que eu vou fazer amanhã, e é exatamente isso aqui, isso aqui. E isso aí é muito bom, porque quando a gente deixa no perdido, a gente, vou ver o que é que eu consigo fazer amanhã. E se for nessa, aí vai botar como prioridade fazer outras coisas e você vai conseguir fazer coisas muito menos do que você realmente poderia fazer naquele tiro. Isso aí. E sobre esse detalhe da organização, nós vamos falar na aula de domingo, tá? Que vai ser a última aula da jornada, você na medicina. Eu vou falar sobre o Wikimap, que é como você organiza a sua semana, né? Para você não procrastinar, para você otimizar o teu tempo, tá? Porque no teu caso, por exemplo, faz uma faculdade, né? Então, para ti é muito corrido. Por exemplo, eu tenho alunos que têm filho. Então, essa pessoa que tem um filho em casa, essa pessoa não tem tempo a perder. Essa pessoa não pode ficar pensando o que eu vou fazer, como é que eu corrijo as questões de matemática, como é que eu faço as questões sem base de matemática. O cara tem que ter um passo a passo, bonitinho, o que ele vai fazer. Se ele começar a pensar, ele já era. É exatamente isso.
Aí sobe o nível emocional, procrastina, não estuda um dia, não estuda dois, não estuda três, aí fica 4 dias sem estudar, Antes. aí volta no outro dia, quer estudar 10 horas para recuperar o que perdeu, e aí vira um ciclo vicioso que eu falei. É, é exatamente desse jeito. É exatamente. É desse jeito que É bem funciona. isso aí, tá? Mas assim, assiste às aulas, aplica o conhecimento, né? Tem muitas pessoas que assistiram a aula, mas não estão aplicando, né? Tá lá o conhecimento, é só aplicar ele, né? Ele não vai fazer milagre nenhum, tem que aplicar, né? Não, com certeza. É o método E a ativo. engenharia? E a engenharia tu vai abandonar? Léo, por mim eu abandonava, porque a pior coisa que eu fiz foi me tocar que eu já tinha desistido antes de eu saber. Por exemplo, quando eu tava pesquisando as coisas, tipo assim, essa questão do método e tal, eu parei para pensar, gente, e agora? Será que eu vou desistir mesmo da engenharia e tal? Sendo que eu me toquei que, cara, eu já desisti. Eu já estou procurando Uhum. um assunto de uma outra faculdade, então eu já desisti disso. Eu só não estou sabendo lidar ainda, porque, querendo ou não, estou no final do 4º ano, só tenho mais um ano, agora eu vou fazer meu TCC. E meus pais não querem que eu largue, né? Porque, Uhum. qualquer coisa, você já é formado e tal. Aquela ideia, né, de ter uma carta na manga, Uhum. tal. Sendo que eu sou a pessoa mais estimulada nesse momento para engenharia, né? Então, E se já é vai. difícil, imagina para uma pessoa que não quer trabalhar com isso, né? É, exatamente. Exatamente isso aí. Mas é isso aí, tu vai ter que conversar com eles, né? Uma boa conversa com eles. Tu vai falar para eles que esse teu diploma aí não vai valer nada, né? Tu vai ter que focar no Então, teu sonho. não vai valer. Isso aí. Então tu tem que focar no teu sonho, entendeu? E assim, e aí que vem um ponto, né? Porque você estar na faculdade é um sinal que você, pô, tem rumo na vida. Você está em casa estudando na frente do computador o dia inteiro é diferente. Às vezes o cara comenta, nossa, Léo, eu vou ficar 3, 4 anos estudando se precisar. Tu vai conseguir fazer isso? Eu respondo pra ele, tu vai? Fala, é fácil. E no primeiro ano, quando tu não conseguir passar? E o segundo, a tua tia reclamando que tu fica o dia inteiro em casa e não faz nada da vida. Entendeu? E o terceiro, e o quarto? Chegou no quarto, tu já tá chutando a medicina, já tá É desistindo. verdade. É. Né? Nossa, hoje em dia eu tô, tipo assim, agora que eu tô mais na pegada do vestibular e tal, hoje em dia eu tô passando teu Instagram para as amigas minhas que da época do terceiro ano ainda estão tentando passar na medicina. Hoje em dia ainda. Então, elas estão o quê? Há 3, 4 anos, cara. Eu parabenizo pelo tamanho da persistência e tal. Não sei. Não sei se falar é fácil, não sei se eu conseguiria. Eu acho que é porque tem que conseguir, porque eu decidi que esse é meu sonho, né? Mas Deus Uhum. me defenda, passar 4 anos tendo que rever as Sim. coisas, né? Então, Eu assim, eu consigo ensinar a pessoa como passar em medicina em 60 dias. O cara vai aprender a aprender. Né? Ele precisa desse tempo para ele aprender a aprender. Como se ele estivesse no meio do mar, ele precisa construir um barco com esse conhecimento para ele chegar numa ilha. Essa ilha chama aprovação em medicina. Mas se tu pegar, por exemplo, os meus alunos é meses. E assim, tu pega, por exemplo, a Lidiane. Tinha um filho de 3 anos, acordava de madrugada para estudar. Pega a Diana, anos estudando, estudou meses com o meu método e passou. Então, assim, é possível. E são pessoas que, entendeu? Que tinham tudo para dar desculpa. Ah, eu tenho um filho, eu trabalho, eu isso, eu aquilo, e conseguiram passar em medicina, né? é exatamente isso. Eu acho que, tipo, não sei explicar cientificamente isso, mas pessoal que sai das faculdades para ir prestar um vestibular de novo, esse pessoal já tem uma ideia melhor, tipo assim, do que é real. Quando a gente tá no ensino médio, que a gente vê a faculdade como uma coisa longe, a gente fica tipo, cara, não vou conseguir e tal. Eu desisto disso aqui porque eu não vou conseguir, tá um sonho muito longe e tal, não sei o quê. Gente, quando você entra na faculdade, você, não, gente, é todo mundo gente como a gente. É só que essas pessoas usaram o jeito certo, é só que essas pessoas vinham estudando já desde não sei quando, é só que essas pessoas já tinham facilidade para isso e aquilo, e etc.
Mas aí as pessoas, quando a gente já sai da faculdade sabendo disso, a gente fica mais como se fosse estimulado a fazer dar certo. Porque a gente sabe que vai dar certo uma hora. É só a gente fazer por onde, né? Usar o jeito certo para tentar fazer com que seja o mais rápido possível, né? É o que todo Isso mundo aí. quer. E qual que é Mas o jeito certo de construir uma casa? o Quem que jeito eu certo chamo para construir uma casa? O Quem que jeito eu certo chamo de para construir construir uma uma casa é casa? prestar muita atenção na faculdade e rezar para pegar professor bom que saiba fazer isso. Não, mas assim, no geral, que ciência que eu vou usar para construir uma casa? Hum, Qual que é o cara, conhecimento científico que eu vou usar para construir uma casa? Construir um prédio? conhecimento científico, É, que tu tá estudando na faculdade. conhecimento científico. Não sei falar assim de Engenharia, né? coisa. A engenharia. Engenharia é uma ciência que estuda, né? Daí tem a engenharia civil, tem a engenharia química, tem a engenharia ambiental. Mas se eu quiser construir uma casa, a primeira pessoa que eu vou chamar vai ser um engenheiro. Pô, o cara estudou um conhecimento científico para passar em medicina, para construir uma casa. Agora, tu pega, por exemplo, para você passar em medicina, o que tu precisa? Tu precisa aprender, memorizar os conteúdos e resolver problemas. Qual que é a ciência que estuda isso? Neurociência. E no cursinho, tu aprende o quê? Ah, como se estressar e virar zumbi. Física, matemática, biologia. E é só você dar um Google, em 3 segundos ele responde para você. Exatamente, exatamente. Às vezes eu converso isso com meus pais e eles comentam muito isso, cara. Há poucos anos atrás, para você ter um conteúdo, você tinha que pegar um ônibus para bater numa biblioteca pública para poder achar aquilo, para poder você estudar, podendo você ser preso, morto no caminho para poder ir para a biblioteca. Então, as coisas estão muito mais viáveis e basta você procurar aquilo, você buscar, né? E do formato certo, né? Da forma certa. E no Brasil tá atrasado, né? O Brasil Tá. não. E Né? como? Tu pega, por exemplo, não tem nenhum prêmio Nobel. A E Argentina tem como? 2, entendeu? Exatamente. Harvard são 300 e poucos prêmios Nobel. Pois Então tu é. vê a discrepância, né? Então, É. o meu método de estudo, ele foi baseado, porque eu trabalhava muito com atletas, né? Que nem eu falei na aula. Eu trabalhava com atletas e o atleta, ele sempre pega a referência, o melhor do mundo, né? Eles falam o melhor do mundo, o melhor jogador do mundo e tal, sabe? E eu vou ver, pô, eu sou um atleta, porque eu tenho que estudar todos os dias, eu tenho que ter uma nutrição, eu tenho que praticar exercício físico, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter disciplina. Eu sou um atleta, só que eu sou um atleta da cabeça, da mente. E aí eu fui ver quais são os melhores do mundo. Aí eu, Harvard. E aí que eu descobri que eles usavam a neurociência. Aí eu comecei a ver que eu precisava aprender como passar em medicina. Não era a física, não era a culpa da redação, não era a culpa da geografia, não era a culpa das matérias, era a culpa que eu não sabia absorver aquele conhecimento. E aí eu mudei o meu foco. Em vez de eu focar no conhecimento, na física, na matemática, eu comecei a focar no meta-learning. Aprender a aprender. E aí foi muito louco, porque isso foi em abril, mais ou menos, que eu achei que eu ia ser reprovado de novo. Aí, abril, maio, e depois junho, julho, estudando da forma correta. Em novembro eu fiz a prova, em fevereiro eu estava matriculado na faculdade. É Entendeu? muito Foi louco. rápido. Tu pega, por exemplo, a Carlúcia, que é uma aluna minha do interior da Bahia. Ela chegou para os pais dela e falou: eu vou abandonar a enfermagem. Ela fazia enfermagem na federal. Vou abandonar a enfermagem e vou passar em medicina. Os pais dela, ah, beleza, tal, aquela coisa toda, né? Não botaram muita fé e tudo mais. Mas ela foi lá e fui eu que falei: abandona a enfermagem. Inclusive, ela usava um print no telefone dela dessa mensagem que eu mandei para ela, para dar motivação para ela. E aí a família dela, ah, beleza, ela vai estudar, né? A maioria aqui da cidade que passa em medicina demora 3, 4 anos, né? Para passar na federal, não sei o que e tal. E aí no outro ano ela passou agora, né? Passou na federal, que é a mesma faculdade que o meu irmão faz medicina. Então, assim, meses, entendeu? Então tu começa a entender que é possível, entendeu? Porque antes, quando eu passei, os caras falavam, não, mas é que tu não sei o quê, é que foi sorte, é que não sei o quê, né?
Ah, Daí desculpas. veio, daí veio um aluno, dois alunos, três alunos, quatro alunos aprovados, entendeu? E todo ano ela vai aparecendo, daí os caras vão, pô, eles têm que buscar outros argumentos, né? Aí teve uma menina que comentou esse dia num vídeo meu que ela falou o seguinte: a maioria das pessoas que eu conheço que passaram em medicina fizeram o método tradicional, sem mimimi. Aí eu me questionei, tá, mas a maioria, e gastou quanto? O primeiro ponto, né? E demorou. 4 anos de cursinho, né? 4 anos de cursinho, quanto que dá financeiramente, né? Beleza? Sem mimimi, se ela acha que neurociência é mimimi, beleza? Tu pode ter a tua visão, eu tenho a minha visão. Não tô falando que o meu caminho é o único. Tanto que eu falei na aula 2, a maioria que passa em medicina não seguiu esse caminho. Seguiu o método tradicional. Só que vamos ver quem que é a maioria. Quanto de dinheiro que os caras gastaram, né? Qual que é da onde que ele saiu? Daqui a pouco o cara começou a estudar lá na oitava série, né? E daí passou em medicina. Então, a gente tem que analisar essas questões, né? Quem que é a maioria, né? Acho que isso é importante. Mas, enfim, eu acho que é importante tu conversar com teu pai e com a tua mãe, explicar isso para eles, né? Porque imagina que passar em medicina já é difícil. Tu provavelmente vai querer uma federal, correto? Sim, com certeza. Porque, assim, se tu falar pro teu pai e pra tua mãe que tu vai abandonar a engenharia para eles pagarem uma mensalidade de 10 a 12 mil reais por mês, mais o teu custo de vida, eu acho que eles não vão comprar muito essa ideia, né? Não mesmo, nem de longe. Então, eu acho que seria mais interessante tu uma federal para ti, né? Então, a gente vai ter que construir um projeto, tu vai ter que aprender como passar em medicina em 60 dias, você vai ter que ter uma dedicação, né? E aí você mais fazendo um TCC, mais fazendo outras coisas, né? Então, acho que isso pode acabar dificultando, né? E quando você tem um plano B, o teu cérebro procrastina. É, com certeza. É isso que eu penso. Eu acho que, principalmente pra mim, que o plano é esse. O plano não é, eu vou estudar vários anos, eu vou passar em algum momento. Não, o meu plano é passar no Enem de 2022. Fim, Uhum. fim. Ponto. O meu plano é esse. Ponto. Isso aí. Isso aí. E para isso você vai ter que aprender como passar em medicina, entendeu? E aí tu não pensa tu não pensa ano que vem, tu pensa esse ano, entendeu? Porque se tu começar a pensar ano que vem, tu vai começar, hoje eu não vou estudar, né? Só ano que vem eu vou começar a estudar, aí chega ano que vem, aí tu, mês que vem eu começo, entendeu? E aí tu vai Uhum, ser procrastinação é o mal do século. Então tu nunca pensa ano que vem, tu pensa esse ano, essa semana, esse dia, né? sim, com certeza. Esperando aí abrir as vagas do método ATM. Isso aí, segunda-feira, 5 horas da manhã. Eu vi na aula. Mas não, assim, não é garantia de nada, tá? Tem que acordar cedo, tá? Tem pessoas que ficam sem, então acorda cedo, tá? Tá. Valeu, Mas vai Léo. ser, vai ser, vai ser muito legal ter você dentro da família, né? São vários alunos, todo mundo se ajuda. E é uma energia muito legal, assim, sabe? E Com são certeza. pessoas que nem você, entendeu? Não é o cara gênio que sempre tirou 10 na prova e que vai passar em medicina. Não, é que nem você, assim, que vai largar uma faculdade, que tem filho, que, entendeu? Já terminou o ensino médio e quer passar em medicina. Uhum. Daí tu começa a ver que tu não é a única, entendeu? Pô, tem É, pessoas que nem eu também que isso dá até uma motivação a mais pra pessoa. dá. Por isso que o meu foco é o cara que, tipo assim, o cara que terminou o ensino médio e tal, o meu foco é a pessoa que estuda e trabalha, que quer mudar de carreira, entendeu? Esse é o meu objetivo. Que bom. Tá bom? Ajudando Espero aí. ter te ajudado, tá, Paloma? Com certeza, Léo. Sou muito agradecida, Ave Maria. Obrigadão, tá? E vejo você sexta-feira na aula, tá? 7 horas da manhã vai ser Vou liberado. lá. Então tá. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Será que tem mais alguém aí que quer conversar comigo? Teve uma menina que comentou várias vezes aqui antes, né? Vamos ver se ela tá aqui na live ainda, né? Daí a gente chama ela. Já perdi a mensagem dela. Vamos ver se ela aqui. Tá. Vamos chamar ela então. 9492. Eu não sei se é Fernando o nome dela. Vamos ver aqui.
Ó, eu estou escrevendo monografia também. É, faculdade é complicado. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tá travando aqui a imagem para ti. Tá, tá travando aqui a tua imagem. Talvez se tu botar no Wi-Fi, ou se tu tiver na 3G, não tá conseguindo me ouvir? Então espera um pouquinho. Vamos chamar ela de novo, então, pessoal. Beleza, vamos chamar ela de novo, né? Não deu certo. Vamos ver se a gente consegue chamar ela de novo. Vamos ver se vai dar agora. Vamos para cima, Léo, porque nascemos foi lindo e não ricos. Isso aí, né? Não podemos parar, né? Temos que focar no objetivo e na meta. Tá me ouvindo agora? Tudo bem? Como é que é teu nome? Tá me ouvindo? Pois é, pessoal, não deu pra gente falar com ela. Não tá dando certo. É, infelizmente, né? Acho que deu algum probleminha aí na internet. Vamos ver se tem mais alguém aqui. A Maria Letícia. Vamos ver se ela quer entrar aqui, daí a gente fala com mais alguém. Peraí, deixa eu inverter. Só voltar a virar a câmera. Isso aí. Eu sei. Tudo bem, Tô querida? Como é que é teu travada. nome? Letícia, é Tudo isso? bem, Letícia. Tô travada no 920 há 4 semanas. Tá. Me fala da onde que você fala. Eu sou de Pernambuco, eu moro em Recife. Recife. Ah, meu amigo tá na live. Próximo próximo da praia? É longe, não é próximo. Não é? E Leti, me conta aí o que tu achou das primeiras aulas da jornada Você na Medicina. Eu comecei a ver a primeira aula, só que eu ainda não tive tempo de terminar, porque o trabalho, tipo, fica meio puxado, eu consegui organizar as coisas. Aí eu comecei a Uhum. vi até uns 15 minutos e não terminei, mas eu vou terminar amanhã. Pois é que hoje eu só estou tirando dúvidas de quem assistiu a aula. Eu tava acompanhando o Instagram e tava acompanhando as aulas que tu tava colocando as pessoas e tal. Eu acho que eu vi quase todas. Uhum. Mas hoje essa é uma mentoria só para tirar dúvidas de quem assistiu a aula. Tá Então certo. vê essas aulas, tá? Assiste as 2 aulas, elas vão sair do ar em breve. É um conhecimento de graça, só tu pegar esse conhecimento e aplicar ele na sua vida, tá? E aí, depois que tu assistir essa aula, tu deixa um comentário, tá? E aí depois, quando tu Assim, tiver dúvidas, tu vem aqui que daí a gente conversa, tá bom? Então tá tá, bom. querida. Brigadão. Tchau, tchau. Tchau. Aí. Tá, vamos ver aqui se vai dar agora a internet da Freire. Eu acho que é Fernando o nome dela.
Tudo bem? Oi, boa noite, Léo. Bem, e você? Como que é teu nome? É Fernanda, é isso? Amanda, Amanda. é que é o nome de um livro. Ah, tá. Eu entrei nesse perfil que não tem isso, não tem ninguém conhecido assim que me Ah, eu achei segue, que aí não era, fica eu me achei que pressionando. era. Não, não tem problema. Aham. Show. E Amanda, me conta aí o que que tu achou das primeiras aulas da jornada Você na Medicina. Eu acho que tá travando aqui, pessoal. Eu acho que caiu de novo aqui, pessoal. Mas enfim, pessoal. Acho que deu para ajudar vocês, né? Atendi 2 pessoas aqui hoje. Acho que foi um conteúdo bem legal, né? Então, isso aí, pessoal. Quem não assistiu ainda a aula 2, assistam lá, aula 2 da jornada Você na Medicina. Um conteúdo incrível, um conteúdo extraordinário para te ajudar a passar em medicina. Vai lá e assiste essa aula, tá bom? Então, vejo vocês amanhã. Amanhã a gente vai ter uma mentoria também, lembrando que é para tirar dúvidas das aulas, tá, pessoal? Então, amanhã a gente faz uma nova mentoria, tá bom? Mesmo horário, 8 horas da noite. A gente vem aqui e conversa com vocês, tá bom? Tamo junto e vejo vocês sexta-feira, né? Lembrando que sexta-feira tem a terceira aula da jornada Você na Medicina. É o passo a passo. Então, eu falei na aula 1 sobre a fórmula. Na aula 2, eu falei sobre taxa de retenção, curva do esquecimento. E na aula 3, eu vou falar sobre o passo a passo, o que você tem que fazer, tá bom? Tamo junto, pessoal. Bons estudos para vocês.